Fala galera, Samuel Dealer Geek, tudo bem com vocês? Passando aqui de novo para deixar mais informações aí a respeito do nosso canal, do nosso ramo de carro, né? Esse vídeo que eu vou fazer hoje com vocês é um vídeo, pelo menos para mim foi muito inspirador, aquilo que eu vou falar e vou deixar para vocês aqui. Então eu espero que possa ajudar você da mesma maneira que me ajudou a chegar onde eu tô hoje, graças a Deus e a essa pessoa que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Eu vou falar para vocês quem é, então você fica ligadinho até o final do vídeo, porque aí no final você vai saber de quem que eu tô falando, tá bom? Eu vou contar rapidinho assim a história para vocês entenderem o que essa pessoa fez na minha vida, o que mudou na minha vida, o que me ajudou a ser uma pessoa de sucesso, a ser um vendedor, a ser um financista, a saber fazer aquilo que eu faço hoje com autoridade e com amor, que é trabalhar com carro. E eu espero que você também tenha o mesmo êxito, o mesmo sucesso que eu tive e que essa pessoa teve, que eu tô tendo até hoje, né? Nos anos de 1970, mais ou menos, esse camarada, esse cara, né, que eu vou falar, essa pessoa, ele começou como vendedor da GC Lever. Para quem não sabe, o que é a GC Lever, né? GC Lever é a empresa que fabrica pasta de dente Colgate, Palmolive, né? Sabonete Palmolive. E essa pessoa era vendedor da GC. Esse cara era vendedor de porta em porta. Esse cara batia de porta em porta vendendo GC, sabonete, GC Lever, pasta de dente, os produtos da Johnson, da GC, né? Que envolve outros produtos de limpeza, higiene pessoal. E ele batia de porta em porta vendendo. Esse cara saiu de vendedor, ele passou a ser gerente de vendas, porque viram que ele é uma pessoa persistente e o mais importante de tudo, ele é uma pessoa que tem uma superação que até hoje eu não conheço uma pessoa com a superação como ele. Hoje ele está lá embaixo, mas ele, a superação, é a palavra que eu posso dizer, a positividade dele é tão grande que fez com que ele venceu e que ele continue sendo um vencedor até hoje. Então esse cara, ele passou de vendedor para gerente da GC, e gerente da GC ele passou a diretor da GC, e de diretor da GC ele passou a ser empresário, e de empresário ele teve que aprender muita coisa que ele fez no passado com relação a vendas. Ele teve que aprimorar para que o negócio dele desse certo. E qual que é o negócio dele que ele, depois de passar a ser gerente da GC, enfim, ele começou com loja de carro no Brasil, em São Paulo especificamente. Ele abriu uma loja e essa loja foi assim um marco na vida dessa pessoa, porque foi ali que ele começou a plantar uma raiz. Essa raiz hoje sou eu que estou dando fruto aqui para vocês, porque eu aprendi dentro dessa loja tudo que eu comecei, aonde eu comecei, aonde que eu aprendi a gostar e ter essa paixão que eu tenho hoje por carro. Eu sou apaixonado por carro, eu sou apaixonado naquilo que eu faço, né? Eu sou apaixonado não só, e isso vai servir para você não só a respeito do ramo de carro, tá galera? Isso serve para você na sua vida pessoal, na sua vida de se você for vender o que for, se você for trabalhar em outro ramo, mas que seja motivacional para que você use esses gatilhos mentais, que é chamado, no seu ramo, né? Venda de carro, venda pela internet, ou qualquer coisa que você venda e você lide com o público. Use esse gatilho mental, porque ele vai funcionar como funcionou para essa pessoa e ele funciona para mim até hoje, no meu ramo de automóveis. Talvez o seu ramo seja outro. Eu espero que um dia você venha para o nosso de carro, porque eu sei que você vai gostar, porque quem bebe dessa água não bebe de outra não. Beleza? Então, ele começou e ele me inspirou para mim aprender a gostar, me apaixonar por carro. Eu aprendi a vender com ele, eu aprendi a lidar com o cliente, eu aprendi a como você fazer com que o cérebro da pessoa que está comprando o carro dê aquele tchan e ela aprenda que aquele carro é exatamente o carro que ela precisa, não é o carro que ela está querendo. Você fazer com que a pessoa goste daquilo que você está fazendo ela gostar. Isso é um gatilho que você só vai aprender com pessoas que têm o conhecimento, que é como eu tive com essa pessoa. E eu quero passar isso para você. Então, fez com que eu mudasse para os Estados Unidos e começasse a trabalhar nesse ramo, depois de muito tempo de luta aqui, né? Então, foi muito gratificante poder passar pelo que eu passei nessa época e aprender, porque no Brasil a gente sabe que é bem diferente o ramo de carro do que aqui, mas o conceito de venda é o mesmo. O conceito de lidar com o público, lidar com as pessoas é a mesma coisa.
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, acho que no Japão, na China, em qualquer lugar, é a mesma coisa. O que muda é o produto e as leis locais, mas o conceito de venda é o mesmo aqui ou no Brasil. Então essa pessoa me ensinou muito sobre venda. E eu lembro de uma história, essa história me marcou porque, além de ter sido muito rápida essa história que eu vou contar para vocês, foi assim uma coisa financeiramente muito boa, muito lucrativa, né? E meu pai usou um gatilho mental. Cara, vocês não vão acreditar o que o gatilho mental faz numa venda. Principalmente esse que eu vou falar agora, que é a autoridade, né? Você não pode vender uma coisa que você não comprou. Você não pode querer convencer uma pessoa a comprar aquilo que você não sabe se é bom ou não é bom. Você só vai convencer ela se é bom se você realmente provou e você vai ter autoridade para falar para aquela pessoa que aquilo é bom. Então ele usou o gatilho mental da autoridade. E eu lembro que eles tinham 2 clientes na loja nesse dia. E eu lembro até o carro, fazia muitos anos, mas eu lembro do carro porque foi a partir dali que eu comecei a gostar desse negócio. Eu falei, cara, eu preciso entrar nesse ramo, eu preciso ganhar dinheiro, porque isso além de dar dinheiro é gostoso. Eu tô vendo meu pai ganhar dinheiro de uma forma gostosa e descontraída. Então o que aconteceu? Eles estavam vendendo um Monza, não esqueço nunca mais, um Monza. O cliente tinha um carro para dar de trade, para dar na troca. Eles tinham um Palio na época para dar na troca. E eu lembro que tinha um outro cliente que estava de olho nesse Palio, que o cliente estava dando na troca. Só que como eles estavam finalizando o negócio, eles não podiam vender, obviamente, um carro que não é deles, né? O meu pai entrou na venda e eu era menino, eu era moleque novo, eu tinha 16 anos, eu estava começando a trabalhar, na minha vida profissional de trabalhar, eu estava trabalhando com meu pai e eu vi que o meu pai teve uma autoridade para poder falar com outro cliente, explicar para ele que esse outro carro estava entrando numa troca e esse era o preço, e ele conseguiu convencer esse cliente que aquele carro era dele, mas ele tinha que esperar o momento certo porque estava finalizando uma outra venda. E graças a Deus ele conseguiu finalizar, e eu não lembro valores porque eu estou falando de coisas de muitos anos atrás, mas eu sei que o lucro foi tão bom que eles até abriram uma champanhe no dia para comemorar essa venda. A gente chama de venda casada. Foi uma venda dupla, casada, ao mesmo tempo os 2 clientes saíram contentes e a loja vendeu 2 carros e ganhou dinheiro. Então, galera, essa história, ela é muito, para mim, ela marca muito, porque foi ela que fez eu começar a ter gosto de querer ser vendedor, de querer aprender a trabalhar com números, né? E ter gosto pelo negócio, né? Foi ela que me ajudou muito a começar a dar aquele boost, né? Aquele empurrão para mim ir para frente no ramo de carro. Então, como eu estava falando no começo sobre a inspiração, né? Quem foi essa pessoa que me inspirou? Eu acabei de falar e muitas pessoas deram conta, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não deram conta. Essa pessoa é o meu pai. Aquele cara que começou lá na Geslever como vendedor, passou a ser gerente, depois diretor de vendas e depois abriu a sua própria loja e teve um sucesso muito grande na sua loja. Depois ele veio para os Estados Unidos, ou seja, a loja dele foi uma loja de sucesso no Brasil. Ele tinha mais ou menos quase 80, 100 carros de estoque, né? Isso hoje no Brasil, se a gente for falar em números, nós estamos falando de um valor um pouco alto, né? Porque o carro no Brasil não é barato e nunca foi barato, né? Então você tem uma loja de 80 carros, como eles tinham no Brasil, numa localização, numa avenida principal, na zona norte de São Paulo, um lugar super requisitado, assim, um ponto maravilhoso, do lado tinha um banco, ou seja, era um lugar que realmente valeu a pena eles terem aberto aquela loja. Claro, sem o talento do meu pai, eu creio que a loja não teria dado o resultado que deu. As decisões que ele teve no futuro de a gente vir para cá, por isso que eu tô aqui hoje. Talvez eu não estaria aqui se ele não tivesse a ideia de vir para cá, morar nos Estados Unidos. Na época do Collor, enfim, se vocês lembram, na época do presidente Fernando Collor, foi quando meu pai decidiu vir para os Estados Unidos. Então, galera, de novo, esse cara foi o meu pai, e o meu pai que me ensinou esse gatilho mental da autoridade. Foi quando eu passei a ter mais gosto pelo ramo de vendas e principalmente no ramo de carro. Então, galera, você vai perguntar para mim qual que é o intuito desse vídeo? Por que esse vídeo, eu fiz esse vídeo? Para que eu fiz? Eu fiz para você entender, para que você veja que se você realmente usar os gatilhos mentais no lugar certo, na hora certa, o que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais são aquele tiro que você dá na hora certa, no lugar certo, para que você tenha sucesso na hora da sua venda. Eu não estou falando de venda de carro, estou falando de carro, gasolina, o que você for vender, bolo, chocolate, joia, relógio, não importa o que você vai vender. Faça com excelência
E outra coisa, conheça o produto que você está vendendo. Eu falei no começo, se você não souber o que você está vendendo, se você não provar aquilo que você está vendendo, você não vai conseguir passar autoridade para essa pessoa e dizer ou fazer com que ela acredite naquilo que você está falando. Ou seja, eu não estou falando que você, claro, se você for trabalhar numa loja de uma Ferrari, você não tem que ter uma Ferrari para você poder vender a Ferrari, mas você tem que ter conhecimento profundo do que é uma Ferrari. Quantas milhas por galão faz esse carro? Quantas marchas tem o carro? É 4x4, é 4x2, é 2 portas, é 4, qual a cor dos bancos que vem? Então quando a pessoa te perguntar, você transparecer e passar para ela uma autoridade, ok? Você vai ter essa autoridade, sabe como? Eu vou te ensinar a ter passo a passo, usando todos os gatilhos mentais para você usar na tua área de venda, não só com carro, com qualquer coisa que seja, mas o passo a passo eu vou te explicar para que você tenha êxito naquilo que você está vendendo e tentando passar para uma outra pessoa com autoridade. Se eu conseguir, eu tenho certeza, você também pode. Aquele abraço.